Eu confesso que essa palavra encontra lugar na tua mente, no teu coração. Diga comigo, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo ativada em mim. E eu declaro essa palavra no teu espírito. Se chama renove tua mente. Diga para quem está do teu lado, renove tua mente. Nós temos falado isso aí bastante esses dias, demos uma pausa nessa sequência por causa da Páscoa. E aí era necessário sempre explicar, porque temos pessoas novas, né? Por que não celebramos a Páscoa como o sistema religioso celebra? Então, semana passada já está ali em CD, em DVD, já está na internet, né, publicado lá, a manipulação da Páscoa. Esse tema é muito interessante, né? E hoje voltamos aqui, por instruções do nosso Deus, a falar sobre a nossa mente, sobre esse assunto que é apaixonante para todos nós, né? E eu queria começar dizendo para você que a chave para a mudança da tua vida está em tuas mãos. Diga comigo, está em minhas mãos. Se você trouxe caneta e papel, para os mais moderninhos, usa o celular, né, agora. Aliás, a gente tem usado muita Bíblia aqui fisicamente, né? Eu trago porque eu trago, mas os mais modernos, baixa um aplicativo no teu celular e aí você acompanha as leituras aí no aplicativozinho e tal. Isso é bom. É bom que você esquadrinhe tudo que estamos falando. Tudo que nós falarmos aqui tem que estar escrito. Senão, a gente cai naquele erro antigo. Não precisa falar aqui. Certo? Então, me ajudem nisso. Confira, esquadrinhe, analise. É importante que você ouça o que está sendo falado. Mas é importante que você veja que está escrito, que está aí. É importante porque eu, pessoalmente, assim como você, passaremos. Mas o que está escrito não passará. E você deve permanecer baseado no que está escrito. Porque isso é a nossa segurança aqui no nosso ministério, né? Então, anote essa frase aí. Olha, renove tua mente e transforme tua vida. Diga para quem está do teu lado isso. Renove tua mente e transforme tua vida. Muito bom. Então, quem renova ou não é você. Não sou eu, não são os músicos que renovam tua mente, não é Deus que renova tua mente, não são os anjos que renovam tua mente, ou não. Então, quem renova ou não é você. Vamos na Bíblia agora, Romanos, capítulo 12. Veja aí na tua Bíblia, verso 1. Romanos 12, verso 1. Diz assim: de maneira que, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Paulo parece que está apelando, né? Quando ele fala, rogo-vos. Irmão, eu te rogo. Caramba, eu rogo. Ele não está só sugerindo, que é uma coisa mais leve, assim. Não, ele está rogando. Parece, Paulo está dando um peso aqui, de que isso que ele vai falar agora é de vida ou de vida. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto, o quê? Racional. Sublinha aí essas duas palavras, culto racional. É importante você notar que Paulo está falando de algo que tem a ver com a razão. Mas que razão é essa? Se nós sabemos que todo culto ao Senhor é espiritual, né? Diga comigo, culto. Não tenha medo dessa palavra. Primeiro, você não deve ter medo porque você tem que saber o que significa. O que significa culto? Prestar homenagem.
E aqui, o que nós viemos fazer aqui? Prestar homenagem, agradecer. Quantos são agradecidos? Quando você canta ao Senhor agradecendo a Ele a sua graça, o que Ele fez contigo, você está prestando um culto ao Senhor. Culto não é uma coisa religiosa. O racional não é religioso. Então, como é que agora o apóstolo Paulo está falando de culto racional? Claro que ele está se referindo ao entendimento. Diga comigo, entendimento. Põe a mão aqui na tua cabecinha. Assim, diga, entendimento. Paulo está se referindo a isso. Então, o culto ao Senhor, a reunião, o ato de congregar, de cantar, de participar da palestra, da pregação, do estudo, seja lá como você chame, eu falo palestra, eu prefiro assim. Então, ele está se referindo ao entendimento, quando ele diz culto racional. E você vai entender por quê. Porque o culto ao Senhor deve ser com pleno entendimento, para que possa ser culto racional. Primeiro, culto racional. O diabo foi destruído. Aqui, eu posso ler aqui Hebreus capítulo 2, verso 14. Está na graça. Está no Evangelho da Graça. Hebreus 2, 14. Diz assim, olha. De maneira que, por quantos são filhos? Nós, né? Participam de carne e de sangue. Nós estamos participando, não somos, estamos por um período, né? Participando. Ele também participou do mesmo. Quando? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele também participou do mesmo. Para destruir, depois de 33 anos, nos seus dias de carne, por meio da morte, lá na cruz, aquele que tinha o império da morte. Isto é, quem? O diabo. Então, se você está numa congregação que prega o Evangelho da Graça, esse versículo já foi ministrado na tua vida, ou de vez em quando ele é relembrado. Concorda comigo? Muito bem. Isso ativa em você a tua inteligência espiritual e você começa a processar essa informação e começa a experimentar viver uma vida sem diabo. Ou melhor, uma vida sabendo que o diabo, aquele ser lá atrás, que foi criado o diabo, já não existe mais. O único resquício que existe dele agora está em nosso corpo de carne. Então essa informação te dá uma forma racional em relação a teu culto. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega aqui, o diabo foi destruído, então eu não posso expulsá-lo. Isso é um culto racional. Eu vou cantar dizendo, livra-nos do mal, livra-nos do diabo. Não seria o culto que Paulo sugere que nós participemos. Em Hebreus 9, 26, por exemplo, a Bíblia diz também outra coisa bem interessante, diz assim, de outra maneira, teria sido necessário a Jesus, né, padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se apresentou uma vez só para sempre, pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado. Então diga para quem está do teu lado aí, tirou o pecado. Então eu não posso agora cantar uma música aqui, dizendo, irmãos, cuidado com o pecado. Por quê? Não seria um culto racional. Quantos estão me entendendo? Isso molda comportamentos. Quando eu falei há pouco que você está no espírito do tema de hoje, você está num comportamento sóbrio, você está louvando ao Senhor cheio de gozo, cheio de alegria, mas você não está dando pulinho, nem está arrepiado. Você não está lá falando em língua igual um desesperado. Por quê? Porque a forma de instrução do Evangelho da Graça formou em nós o culto racional, através do entendimento, do pleno entendimento, né? O Evangelho diz que eu não deixe de congregar. É outra forma racional, outra forma, né? O Evangelho diz que se eu sou da fé,
eu devo semear, porque ele só dá semente a quem semeia. Então, se amanhã eu não tiver semente, antes de eu reclamar lá, eu vou parar e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Se eu sou da fé. Quantos estão entendendo isso? Isso é uma forma racional, eu já não vou pôr a culpa em ninguém. Eu já vou me esquadrinhar, eu e eu. Eu não vou culpar ninguém, nem procurar nada, né? Então, por exemplo, se há alguma falha da nossa parte nos comentários que eu coloquei agora aqui anteriormente, né? É sinal de que nossa mente ainda não foi renovada plenamente. Como será? Até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Você recebe essa palavra? Então é por isso que estamos aqui. Para toda a vida renovar a mente. Olha, nunca pense que a tua mente já foi renovada totalmente. Isso é um erro. Porque o dia que isso acontecer, você é transformado. O dia que isso acontecer, você está na estatura de varão perfeito. O dia que isso acontecer, você não precisa mais do evangelho. Está pensando, né? O dia que isso acontecer, nós estamos em outra coisa, em outra etapa, diferente. Então, por isso, a necessidade da gente congregar. Porque nós temos necessidade de tocar nesse assunto toda hora. Não devemos estar pensando que não precisamos mais ouvir determinado tema, porque sempre vai ter uma lasquinha de carne num osso que você já roeu. Romanos 12, verso 2. Diz assim, não vos conformeis a este mundo. Em outras versões está este século, né? Senão transformai-vos. Você mesmo. Transformai-vos. Por meio da renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo, irmãos, transformem-se. Como, Paulo? Eu mesmo? Sim, mas como é que eu faço isso? Está aqui o caminho. Por meio da renovação da tua mente. Diga para quem está do teu lado. Pela renovação da tua mente você é transformado. Né? Para que depois disso, somente depois, você possa comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto isso não estiver acontecendo contigo, você não experimenta essa vontade de Deus boa e perfeita. Então a gente nota que os cultos por aí, temos que comparar, né? Não são com pleno entendimento. Não são. Claro que não são. São cultos onde o diabo ainda está vivo. Você já participou de algum lugar onde o diabo esteja? Eu já. Participei de um lugar que a gente expulsava na escola dominical o diabo lá no culto da escola dominical, na reunião, e quando chegava de noite o diabo estava lá de novo, tinha que expulsar outra vez o diabo. Isso não tem sentido. Por quê? Porque se o grupo de oração das irmãs que estão em jejum a semana inteira, para expulsar e amarrar o diabo e expulsar do sul para o norte, sei lá para onde, né? Expulsou o diabo, amarrou o diabo. Poxa, legal, vamos embora para casa. Até que enfim, demorou, mas até que deu para amarrar. Aí quando chega lá de noite, quem é que está lá sentado? O diabo. Caramba, vai ser tudo outra vez. Não amarrou direito? Olha, ou não amarrou direito, ou essa história não é bem assim, ou o barbante estava fraco, né? Então você para e pensa e fala, não, peraí, tem que ter alguma coisa errada aí. Eu estava compartilhando com o meu amigo Leir na festa ontem, foi esse lance que eu falei para vocês. Eu estava falando para ele, né? Que você vai numa missa e o sacerdote católico, né? Ele, naquela hora, ele pega a hóstia lá, eis aqui, né? Aquela rodinha lá,
Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não sei o quê. Aí faz aquela fila de fiéis e todo mundo ajoelhado e ele põe aquela hóstia, a pessoa põe a língua para fora, assim, aí, né? Aí ele bota aquela hóstia lá. Eu também já passei por lá. E aqui outros também, eles estão rindo, mas eles também sabem o que é. Aí, e tal. E o vinho ele bebe sozinho, né? O padre lá, o sacerdote. Ele não distribui, ele bebe vinho sozinho. Muito bem. Aí no final, isso eu estou falando para o Lei escutando, olhando para a minha cara. E depois, no final, ele diz assim: irmãos, acabou a missa, vão embora em paz, mas olha, cuidado com o pecado. Aí eu falei: Lei, se nós estamos lá, nós vamos nos levantar, senhor sacerdote, com todo respeito. O senhor acabou de celebrar a hóstia que simboliza o corpo de Jesus de Nazaré, que foi sacrificado para tirar o pecado do mundo. O senhor disse aí, e o senhor leu aí na sua Bíblia, que tem aqui também na minha, tá dito isso. E tal, celebramos. E agora o senhor está dizendo: cuidado com o pecado, senhor sacerdote. Então, ou Cristo falhou, ou o que o senhor está ensinando não é bem assim. Foi nessa hora que eu falei: Lei, vamos deixar esse assunto para lá, eu vou pegar um drink lá que estão servindo lá e tá bom. Deixei ele com essa bomba e fui para lá. Por quê? Porque as pessoas não têm, e ele ficou assim. Quando eu voltei, ele ainda estava bolado, assim, meio assim. Falei: o que foi, Lei? Não, eu estou pensando no que você falou. Falei: não, esquece isso, deixa para lá, depois a gente conversa isso. Aí ele: não, eu estou pensando. Aí, e isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque se você vai a um lugar de culto, onde não tem o culto racional, entendendo o que nós explicamos até aqui sobre essa passagem de Paulo, as pessoas não têm capacidade de analisar, esquadrinhar isso assim, de forma que parece tão simples que você até ri quando eu falo, porque para você é simples. Sabe por quê? Porque você não é fanático religioso. Porque você pensa, porque em você essa palavra ativou a inteligência espiritual e você presta uma forma de culto ao Senhor em agradecimento, mas com pleno entendimento. Sabe o que vai acontecer contigo se você continuar assim? Jamais você será parte do Estado Islâmico. Sabia? Você é. Pois é. Acabou ou não acabou o pecado? Né? E agora está cobrando tudo de novo, né? Quando a pessoa para pensar, ela chega a conclusões. Então é daí que nasce o fanatismo. O fanatismo que chega ao ponto de uma pessoa amarrar um cinturão de dinamite, de bomba no corpo, entrar no shopping center e Alá Akbar, e bum! Sabe o que é isso? Fanatismo religioso, porque não estão pensando. Porque na forma de culto que eles prestam, o diabo está vivo. E o Ocidente é diabo puro. As mulheres do Ocidente são as piores para eles. São infiéis por causa da forma de vestir, da forma de se enfeitar, da forma de se portar na sociedade e não sei o quê. Os homens nem se fala. Então tem que matar. E na forma de culto deles, eles aprendem que se fizerem isso, eles têm prêmio no paraíso. Eles vão entrar no paraíso com honras e vão receber cada um 7 virgens. Eu não sei como é que é isso. Virgem no paraíso, não sei. Eu não quero entrar nisso. Né? Você jamais vai participar de um grupo armado desse. Matar o outro em nome de uma religião. Você jamais vai participar do Talibã. Você já ouviu falar do Talibã? Você já viu? Marcele, já pensou você de burca? Sabe o que é a burca? Quantos sabem o que é a burca? É aquele negócio, só fica aquela telinha assim, ó, só fica o olho assim.
aquela telinha e a mulher toda dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, andando na rua com aquilo. Imagina como é que está aquilo ali por baixo, naquele sol, naquela sujeirada toda. Mas santidade ao Senhor. Você está rindo? Mas olha, se você for na Assembleia de Deus, lá na esquina da tua rua, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque lá o diabo está vivo. Lá você pode perder a salvação. Lá o pecado está de pé. Por quê? Não é culto racional. Você mostra Hebreus 2,14. Está escrito aí, mas isso não quer dizer isso não. Falei, caramba, 1 mais 1 é 2. Como é que você vem dizer que 1 mais 1 é 3? Não quer dizer isso. Por quê? Porque não é o culto racional que o apóstolo Paulo está incentivando ali naquele momento, né? Então essas pessoas perdem a capacidade de pensar. Você anda no Rio de Janeiro às vezes e vê aquelas senhoras, hoje é dia, com aquele vestido que vai daqui até aqui, ó. Quantos já viram essas senhoras por aí assim? Né? Com manga, aquela coisa largona e tal, de cor cinza pastel, uma cor pastel assim, não pode ser vermelho, porque vermelho é da pombagira. Então tem que ser verde água, begezinho, mais ou menos. Não pode cortar o cabelo, não pode se raspar. Aí, caramba, tá calor e você olha assim, aquela abençoada ali. Você não sabe nem se ela é bonita ou feia, porque não dá para ver nada. Só dá para ver aquele sorvetão assim. Aqui, aquela rodela de suor debaixo do braço. Sabe o que é isso? Fanatismo. Não estão com a mente ativada. Não conhecem o Evangelho. E acham que estão corretas. Acham que estão agradando a Deus. E isso está errado. Imagina isso, abençoado. Que tão absurdo a pessoa passar a vida inteira submetida a uma coisa dessa. E você aqui, caramba, aquela pessoa não está agradando a Deus, mas ela pensa que está. Por quê? Porque o lugar onde ela vai presta um culto confuso, com informações. Então a inteligência espiritual dessas pessoas está apagada, está desligada. Eles creem de uma forma equivocada em relação ao pacto que está em vigor agora, depois da cruz, nos dias atuais. E eles vivem aqui como se eles estivessem em outra época. E, na verdade, isso é errado. Aí eles formam as suas próprias opiniões. Como o apóstolo Paulo disse, eles desprezam a justiça de Deus, que é Cristo na cruz, e estabelecem a sua própria justiça. Porque ao desprezar a justiça de Deus, fica um vazio na religião, na congregação, na palestra. E agora, nós vamos falar de quê? Vamos falar que a irmã não pode se vestir assim. Então tá. Vamos falar. Aí estabelecem a sua própria justiça. O jejum, pagar o preço e não sei o quê. Então a renovação da mente consiste em entender que depois da cruz as coisas mudaram. Quantos já entenderam isso? Diga para quem está do teu lado aí, depois da cruz tudo mudou. Vamos a Romanos 8, dá um exemplo aqui, verso 2. Diz assim, anote aí, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então na cruz houve uma mudança de leis. Antes da cruz havia uma lei que Paulo chamou do pecado e da morte. Depois da cruz, uma outra lei que Paulo nomeou Espírito de vida em Cristo Jesus. Né? Romanos 8,3. Porque o que era impossível para a lei, aquela lei anterior, porquanto ela era débil por causa da carne. Por que ela era débil por causa da carne? Porque naquela lei era necessário você fazer alguma coisa para agradar e para cumprir. E ao exigir de você fazer alguma coisa, encontrava em você falhas. Quantos aqui cometem erros e falhas? E isso sempre foi assim. Correto? Então, essa lei que exigia
que fizéssemos, né, ali estava o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco daquela lei, por causa da carne. Então aí, o que aconteceu? O verbo se fez carne. Deus enviando seu filho em semelhança de carne, em semelhança, seu corpo era semelhante ao nosso, de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado aonde? Aqui, ó, olhe para cá, está sublinhado aqui de propósito. Condenou o pecado na carne. Então vire para o abençoado do teu lado e diga assim, ó, o pecado está condenado na nossa carne. Está condenado aí, está limitado, está preso, posto e colocado uma cerquinha em volta. Ou seja, o erro que você talvez cometa de vez em quando, não sei, ele não tem capacidade de ferir a tua comunhão espiritual com Deus, porque ele está preso aí. Por isso que teu corpo tem que morrer ou ser transformado. Por isso que esse corpo começa a envelhecer no dia que nasce. Por isso que Paulo dizia que o homem exterior se corrompe dia após dia, porque ele tem uma condenação e foi Deus que fez. Então a lei do Espírito de vida habita na tua mente. Agora vire para quem está do teu lado e diga isso. A lei do Espírito de vida habita na tua mente, no teu espírito. Então agora você é uma pessoa que tem duas habitações, duas leis na mesma vida. A lei do Espírito de vida no teu espírito e a lei do pecado e da morte na tua carne. Como é que você pode viver assim e ser feliz? Se você morar de um lado de um vizinho chato pra caramba, você fica doido para se livrar dele, não fica? Pô, esse vizinho tá me perturbando. Vou fazer uma macumba para ele ir embora. Né? Eu sei lá, esse vizinho tá me enchendo o saco. Agora, se você tem a lei do Espírito de vida no teu espírito, na tua mente, e a lei do pecado e da morte no teu corpo, como é que você vai viver com um negócio desse? Então vamos continuar lendo aqui, porque o apóstolo Paulo nos diz muito. Romanos 7, 22, agora, Leandrinho, aí diz assim, ó, porque segundo o Espírito, diga Espírito, né? O homem interior, eu tenho prazer, me deleito na lei de Deus. Eu quero fazer o correto, eu quero agradar a Deus, eu quero estar bem com Ele, porque se eu estou bem com Ele, eu tenho os céus a meu favor. Eu quero, caramba, é isso que eu quero, porque eu sou disso, eu sou daí, eu quero é isso. Mas o verso 23, o que que diz? Vamos ver o verso 23 agora, Romanos 7, 23. Porém, tem sempre um porém. Porém, eu vejo nos meus membros uma outra lei, que se rebela contra a lei da minha mente, contra a lei do Espírito de vida, e que me leva cativo a qual lei? A lei do pecado e da morte, que está onde? Nos meus membros. E quem foi que colocou essa danada dessa lei do pecado nos meus membros? Deus, nós já lemos, Ele encerrou na carne. Foi Deus. Então sabe por que você é na carne como você é? Porque Deus te colocou assim. Deus fez isso contigo, por incrível que pareça. Puxa, cara, mas Deus não é bom? É bom. É tão bom que fez isso com você. Te colocou a lei do pecado nos teus membros, abençoado. Mas, pastor, como é que eu vou resolver essa questão? Porque o vizinho, talvez eu jogue pedra na casa dele, ou faça qualquer coisa para ele se mudar, mas e agora? Se esse é o corpo que me veste, e eu gosto da vida, quantos gostam da vida? A vida é linda, né? Como diz o nosso amigo, como é o nome dele? Do Rapa? Como é o nome dele? Você sabe, eu sei que você sabe. O cantor do Rapa, o Kruner. Falcão, como não vamos saber daquela música lá que a vida é linda, boa de se viver. Nós estamos de acordo, claro, a vida é linda e boa de se viver. Quantos recebem isso? Um lindo aplauso ao Senhor que nos deu a vida.
A vida é muito boa, pode acontecer o que for, mas você quer estar aqui. Mas agora, como é que eu vou resolver essa questão? Eu queria estar aqui, mas eu queria estar sem essa problemática aí do corpo de carne. O apóstolo Paulo também mostra como. Simples. Simples. É tão simples que só você acredita. É tão simples que quase ninguém acredita ainda. Por isso que o nosso trabalho é grande. Nós temos muito trabalho para fazer, abençoado. Veja Romanos 7,25, como é simples. Olha, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu mesmo, com a mente, sirvo a lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas com a carne, a que lei? A lei do pecado. Então eu vou te dar uma sugestão. Não tente servir a Deus com a carne, porque não vai conseguir, não vai funcionar. Porque na carne ninguém é bom. E esse é um erro do sistema religioso. Um erro grotesco, um erro grave, grande, pesado. Sabe qual? Exigir de você uma coisa que tua carne não pode dar. Como é que pode o sistema religioso exigir de um membro que ele viva num comportamento tal, de grau, de 100%, de correto, de tal e tudo, se a tua carne não pode fazer isso? É por isso que o sistema religioso é como é. É por isso que você tem que renovar a tua mente. É por isso que você foi iluminado para congregar. Olha, em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga para quem está do teu lado aí, você também tem a mente de Cristo. Agora note o detalhe, a mente de Cristo num corpo ruim. Caramba, que coisa tão tremenda. Então Efésios 4,22... anote esse verso também. Quanto à passada maneira de viver, despojai-vos do velho homem que está viciado conforme os desejos enganosos. Então, não tem jeito, o velho homem é isso aí. Verso 23. E renovai-vos. De novo, transformai-vos. Você mesmo é que faz. Renovai-vos. É você mesmo que faz, né? No espírito, no comportamento, na forma de ser, de proceder da vossa mente. E esse espírito com E minúsculo dá a entender doutrina, ensino. Ou seja, há um tipo de ensino que renova a tua mente, que ajuda você a renovar a tua mente. Vemos então, abençoados, que o chamado à renovação da mente é baseado naquilo que está aí, no Evangelho e na tua mente. Talvez esteja adormecido. Então, concluindo, né? Nós dissemos que na tua boca está o poder da vida e da morte. Quantos gostam de confessar isso? É bom, né? Diga comigo, na minha boca está o poder da vida e da morte. Onde está escrito isso, hein? Provérbios 18, 21. Diga comigo, Provérbios 18, 21. Diga, na minha boca está o poder da vida e da morte. É muito importante que nós falamos. Cuidado com o que você fala. Por quê? Porque o que você fala tem poder ou de dar vida ou de matar. Viu como é que você é perigoso? Perigosa? Você é um ser muito perigoso porque você tem muito poder. Se você pegar uma criança, né, e der uma banana de dinamite C4, ou então nitroglicerina, que é aquele que não pode balançar muito, senão explode tudo na hora, né? Pegar uma criança e der um pote de nitroglicerina assim, uma gota já explodiria tudo isso aqui. Ela saberia se comportar com esse tamanho poder em suas mãos? Não. As pessoas temos, nós todos, poder em nossa boca,
Mas enquanto nós não recebemos a informação acerca desse assunto, esse poder pode nos fazer mal. Porque se é o poder da vida e da morte, quem sabe em alguns momentos eu chamei a existência maldições, morte, enfermidade, fracasso, escassez, com a minha própria boca. Quem sabe isso não aconteceu comigo? Porque enquanto eu não sabia, então peraí, nós estamos falando aqui de renovar a mente, muito bem, mas Provérbios 6:2 diz que o homem está preso com aquilo que sai de sua boca. Diga, eu estou preso com aquilo que eu falo. Por que isso? Porque aquilo que você fala tem poder de se manifestar. Então você vai trazer à existência aquilo que não é, como se já fosse. Quando você fala, o meu bisavô morreu daquela doença não sei o quê. Eu acho que isso é hereditário, porque o meu avô também, o meu pai também, o meu irmão mais velho também, e eu já estou sentindo uma dorzinha por aqui. Você já está... O que você está trazendo para a tua vida? Vida ou morte? Morte? Você precisa renovar a mente, porque se você não renovar a mente, isso é o que vai acontecer na tua vida. Você, sem perceber, você vai trazer essas coisas para você, né? Jesus de Nazaré, em Lucas 6,45, ele falou assim: daquilo que está transbordando no coração, fala a boca. Quer conhecer alguém? Quer saber o que ela está pensando? Conversa com ela. Ela vai falar para você quem ela é, que espírito ela está, o que ela sente. Sabe, aquilo que está na mente daquela pessoa, que é invisível, que é abstrato, que você não pode tocar, você não pode abrir e olhar o que tem lá dentro, mas você pode saber o que tem lá dentro, deixando ela falar. Porque daquilo que está transbordando no coração daquela vida, é aquilo mesmo que ela vai falar no dia a dia. Eu não estou falando aqui na reunião do Reconciliados com Cristo. Eu estou falando de segunda a segunda. Porque aqui eu vou te perturbar, no bom sentido. Diga aí o que é que você é. Diga, eu sou um abençoado. Eu sou perfeito. Na minha vida habita a prosperidade de Deus. Eu chamo a existência aquilo que eu necessito agora para mim. Aqui eu vou te... Porque o meu trabalho aqui é buscar uma forma, como Paulo fazia lá atrás, renova a tua mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, renovai-vos no espírito de vossa mente. Veja que esse é o trabalho de Paulo. Por quê? Porque Paulo era apóstolo, e o apóstolo tem um dom de Deus que mostra o caminho correto, né? Não adianta nada você falar aqui comigo essas palavras, e quando virar aquele portão lá, se tua mente realmente não está renovada, você vai voltar ao vocabulário anterior. Automaticamente. Sem você notar. Sem você sentir. E depois você pergunta, eu não sei o que é que acontece comigo. Então qual é a chave? A chave não é só você falar aqui isso. A chave é renovar a mente, para que ela possa transbordar essa palavra, possa sair pela tua boca e eventualmente você receber esses benefícios na tua vida. Quantos recebem isso? Quem sabe alguma escassez ou dificuldade que você esteja vivendo hoje esteja sendo como fruto daquilo que você vem falando sem se dar conta por décadas aí, ó. Quem sabe? Está pensando, abençoado? Quantos estão pensando aí? Então diga comigo, renova a tua mente e transforma a tua vida. Se não for assim, abençoado, se não renovar a mente, é por isso que você vê agora, você entende uma coisa que acontecia lá no sistema religioso quando você era de lá. Você via lá no púlpito aquele pastor, o sujeito, quando ele orava, parecia que as paredes iam cair. Poder, ele impostava a voz, Senhor, nosso Deus e tal. Você olhava, caramba, esse homem em casa, ele deve dormir de gravata e tudo.
Até para dormir ele usa gravata. Esse homem é você, né? E depois você via as notícias que ele batia na mulher, que ele espancava os filhos, que ele não cumpria com com suas demandas de esposo e tal. Por quê? Não tem a mente renovada. Então ali, ele é aquela coisa. Quando vira o portão, e nós não podemos correr esse risco, porque esse exercício que você está fazendo aqui não é suficiente para transformar a tua vida. Sinto muito te dizer, mas é a verdade. Aqui você falar durante meia hora, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, eu estou reinando em vida. Tá mesmo abençoado? Para para pensar. Porque falar aqui não é suficiente não, abençoado. Você tem que falar isso dia após dia. Dia após dia. Porque o que acontece é que talvez isso que você está fazendo esse tempo todo sem sentir esteja derrubando tua vida. E eu declaro aqui no ministério vidas levantadas. Eu declaro, não como era no ministério anterior, que tinha muita coisa da boca para fora, e quando você ia ver, não tem nada aí por trás, é só caô. Eu declaro que aqui é em espírito e em verdade. Eu declaro, abençoado, que essa cobertura aqui é fiel na tua vida e na minha. Eu declaro que a saúde daqui se manifesta como nunca na vida dos membros aqui. A prosperidade, a harmonia, a paz, o gozo. Que você quando come te cai bem. Que você quando deita para dormir, dorme tranquilo. Que você quando vai negociar uma situação qualquer, está em paz, sabendo que ali você é um Deus. Você recebe, abençoado? Então, agora você foi aclarado, né? A pergunta é essa: quantos recebem essa palavra? Quantos receberam essa palavra? Assim mesmo é. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.